Galera do canal Os Matemáticos, estamos voltando, sim, estamos voltando aí, ó, com mais vídeos para vocês. O assunto aqui é operações com números inteiros. Eu sou o professor Alessandro e vamos dar aí uma dica bem prática, bem objetiva para poder resolver aí essas 4 operações. Então vamos lá, vamos começar já, né? Eu tenho aqui 2 operações com adição e 2 operações com subtração. É, isso aí. E nós temos uma dica bem interessante para poder resolver aí essas operações, que é a seguinte, ó. Quando eu tenho aí um número adicionado a outro número, o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso excluir os parênteses, tá? Então, primeira coisa, eu vou excluir esses parênteses. Então, vai embora esse daqui também, esse também, esse também, e o sinal também. Então eu vou fazer isso daí, ó. Vou excluir os parênteses e o sinal também. O que eu vou ter agora? Uma nova operação para resolver. Então, o que eu vou ter aqui? O mais 17, que eu vou preservar, e o mais 21 que eu vou preservar. Isso aí. Então, nós tivemos aí o quê? A exclusão dos parênteses do sinal e mantivemos aí os números. Eu tenho 2 números positivos aqui, mantenho o sinal positivo, junto aí os dois. Então, eu tenho 38 positivo aí como resultado da primeira operação. Deu para captar? Vamos ver uma outra situação aqui, ó. Uma outra situação aqui do lado, aqui. Vamos lá. Então, bora lá. Menos 5 mais menos 10. Eu tenho, então, a adição. Vou excluir aqui os parênteses, tá? E vou excluir este sinal também, tá bom? Então, bora lá. Bora lá para a resolução. Então, eu tenho aqui menos 5 menos 10. Isso mesmo. Menos 5 menos 10, tá? Então, eu tenho aqui 2 números negativos, preservando o negativo e somando aí os dois. Então, eu tenho aí o menos 5 e o menos 10, total aí de menos 15. Perceba que na primeira situação e na segunda situação, eu estou adicionando números inteiros, tá? Eu estou adicionando 2 números positivos aqui, então eu mantive aí os números positivos, claro que o meu resultado será positivo, tá? E eu estou juntando aqui 2 números negativos. É o mesmo que eu já ter aqui menos 5 e juntar menos 10. Imagine aí você estar devendo R$5 e fazer uma nova compra e ficar devendo aí R$10. Então, são 2 valores que você estará devendo. A junção dos dois aí mantém o valor que você está devendo aí, juntando os dois, que é menos 15. Ok? Então, aqui nas operações de adição. Bora para a subtração agora. Ó, eu tenho aqui mais 8 menos menos 6, tá? Então, o que a gente vai observar aqui, ó? Eu tenho uma estrutura parecida com as 2 adições que nós fizemos, porém, aqui eu tenho uma subtração. Então, o que nós vamos fazer aqui neste caso? Eu vou excluir os parênteses, como foi feito lá na adição. Vou excluir o sinal, só que o que vai mudar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou manter o primeiro e vou registrar o oposto do segundo. O que é o oposto? Simplesmente eu tenho 6 negativos, o seu oposto seria o quê? 6 positivo, não é? Então, como é que ficaria esta operação para ser resolvida? Eu tenho aqui mais 8 mais 6. Isso mesmo. Mais 8 mais 6. Isso aí. Então, eu tenho 2 números agora positivos, mantenho o sinal, somo os 2 e eu tenho mais 14. Pera aí, Alessandro, você está trocando tudo aí, Alessandro? Não, olha um raciocínio aqui, vai. Por exemplo, se eu tenho aqui o registro
em uma cidade de uma temperatura máxima, tá? Vou colocar aqui, ó, máxima de 8 graus positivos, tá? E também esta cidade registrou aí uma temperatura mínima, vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar, uma mínima de 6 graus negativos, tá? Se eu quiser saber esta diferença, então eu vou localizar aí estes números em uma escala, tá? Então, se eu colocar uma escala aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui a marcação do 8 positivo, né? Então, eu tenho aqui o mais 8. Então, vamos colocar aqui o mais 8 aqui, tá? Vou usar aí o 0 como marcação de ponto de origem. Então, vou colocar o 0 mais ou menos aqui, tá? A gente só vai fazer aqui uma marcação aproximada apenas para entender o raciocínio, tá? E eu vou ter aqui abaixo um espaço um pouco menor do que 8, né? Porque seria aqui um módulo, na verdade, um intervalo, né? De 0 até 8, teria 8. De 0 até menos 6, tá? Então, colocando aqui o menos 6, beleza? Olha lá. Então, seria essa marcação. O que eu teria, então, que saber aqui? A diferença, né? Então, a diferença seria pegar o quê? A temperatura positiva menos a temperatura negativa. Se eu contar aqui, usando a ideia de módulo, simplesmente o que eu tenho aqui, ó, eu tenho um intervalo de 0 até 8, né? Então, eu teria aqui 8, certo? Então, eu teria aqui 8, tá? Que é esse primeiro aqui, ó. Tá aqui localizado. E eu teria no segundo intervalo um módulo de 6, né? Porque se eu contar aqui o intervalo de 0 a menos 6, eu tenho um módulo de 6. O que eu vou fazer agora para saber aí a nossa diferença? Eu vou juntar os dois. Então, tá aqui, ó, 8, tem aqui o 6, tá? Então, juntei os dois. A minha diferença é de 14. Ou seja, esta diferença compreende todo esse intervalo aqui, ó, tá? 8 mais 6, 14. Então, estou associando esse cálculo aí a uma ideia na prática para poder entender melhor. Beleza? Bora lá para o último aqui, ó. Vamos lá. Olha, eu tenho aqui, ó, menos 30 menos mais 10, tá? Subtração aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos manter aí os números, porém, vamos excluir aqui os parênteses. Manda esse embora, manda esse também, esse parênteses também, esse também. E o sinal também. Como é subtração, o que eu vou fazer agora aqui? Vou considerar o oposto dele. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar a nova operação aqui, que é menos 30, certo? Que eu mantenho o primeiro, ok? Menos 30. Oposto de mais 10, menos 10. Certo? E aí, como eu tenho negativos aqui, junto os negativos, 30 mais 10, 40 aí. É a resposta menos 40. E aí, o que achou, hein? As dicas te ajudaram aí? Comente aí, siga o canal, se inscreva, espalha para os amigos, fala que vem vídeo novo aí para todo mundo, tá? Até o próximo, um grande abraço!